Ok. Antes de eu começar com as minhas aprendizagens, e eu quero que isto seja também tipo muito back and forth, eu tive essa conclusão esta semana, que é eu não gosto de monólogos, tipo, eu gosto de estar tipo, aqui em debates. Eu queria pedir ao Daniel, que o Daniel esteve presente tipo, este fim de semana, para ele partilhar tipo, um bocadinho da experiência dele, porque imagina, tu, Daniel, já fazemos consultoria aos dois tipo, há muito tempo, já tínhamos estado em ambientes semelhantes, de almoços e jantares, mas nunca tínhamos estado num ambiente destes, tipo, tão profundo e tão imersivo. Queria que tu partilhasses aqui, tipo, qual é que foi a tua experiência, o que é que sentes que desbloqueou para ti, basicamente isso, por favor. Principalmente ganhei clareza e direcionamento em problemas que eu não estava orientado como resolver. Essa é a primeira. E isto aconteceu de duas formas diferentes. Tivemos duas dinâmicas muito fixe. Uma foi a hipótese de eu poder falar com o Helder mais a fundo. Gravámos um vídeo que vai sair para o YouTube. Isso bloqueou-me, coisa que eu não sabia porque é que eu estava provado, e isso é um nível subconsciente. A outra foi problemas que a gente discutiu na mesa e chegámos a conclusões do que é que eu poderia fazer de diferente para ter uma reação no mercado de forma diferente. O resto é simplesmente é excelente ter aquele tipo de energias e o tipo de conexões que a gente forma num evento que durou 3 dias, tivemos todos imersivos, todos virados para o mesmo lado, toda a gente a puxar uns pelos outros. Houve sempre espaços onde a gente pôde trabalhar, houve espaços onde podemos ir dando check-up do que estava a acontecer, as alterações que foram feitas. O Copca, tipo, depois que o Helder lhe deu a clareza, deves ir por este caminho, ele foi, meteu o link de pagamento e as coisas começaram a funcionar. Portanto, isso é muito fixe de ver também ao vivo, em real time, os progressos da malta, para os pontos que eu tirei. Ok, o que é que tu te tornaste consciente que são tipo os teus maiores problemas atualmente? Ou seja, maiores problemas no sentido, tipo, o que é que te tem impedido de fazer acontecer da maneira que tu queres fazer acontecer? Um era um medo que eu não fazia ideia que tinha, e quando fiz a análise com o Helder consegui perceber o que era. Dois, estava bem mais perdido, tipo, qual é que era a direção que eu devia tomar, porque tenho um custo por lead bem alto, ou que eu acho que é alto. Se bem, está para pagar, mas mesmo assim é um custo por lead que é alto. Então essas foram as duas coisas que foram resolvidas dentro do Mastermind. Ok. Eu quero pegar no teu primeiro exemplo, e dar também tipo aqui contextual. Eu estava agora tipo numa reunião com um cliente e eu disse-lhe tipo para não entrar para a comunidade. Ele perguntou-me como é que ele podia entrar na comunidade, tipo, eu disse-lhe tipo, realisticamente, sempre, tipo, não creio que tu possas entrar. Porquê? Muito por causa disso, tipo, da questão da mentalidade. Basicamente, a maior conclusão tipo, do teu trabalho com o Helder, o Daniel é uma pessoa que, por necessidade, teve que estar em 3 empresas ao mesmo tempo como marketer, e por estar em 3 empresas ao mesmo tempo durante 6 meses, ele atingiu um ponto de burnout, ok? E ele agora, ele está a querer fazer conteúdo para ter mais clientes, para ter mais dinheiro. Qual é que é a questão? O inconsciente dele sabe que sempre que ele teve mais clientes, chegou a um estado de burnout e ele não quer estar nesse estado de novo. Então esse é o motivo pelo qual tipo, ele não está a fazer conteúdo da forma que ele quer. E aí, tipo, veio um insight, a mim veio um insight nesse momento, que é, eu, tipo, estou um bocadinho farto e fartei-me, tipo, um bocadinho de, por exemplo, estar com uma pessoa, tipo, durante 1h30 a dar-lhe uma estratégia de conteúdo, ou uma estratégia, tipo, de levantamento de capital, ou uma estratégia de go-to-market, e depois a pessoa não executar, tipo, por crenças ou por falta de mentalidade. E, por exemplo, a pessoa que eu estava a reunir agora há bocado, aqui na comunidade, ela e literalmente, tipo, isso só me frustra a mim, e eu sei que é uma questão de tempo até a pessoa sair. Eu estava há bocado a falar com uma pessoa para ver se fazia sentido entrar na comunidade, e eu disse, tipo, olha, eu acho que o teu modelo de negócio, que é o modelo de software, faz todo o sentido, tipo, e é super realista. Tu, no espaço de 3 meses, não, antes disso eu perguntei-lhe, ok, o objetivo é 30 clientes para tu chegares ao teu objetivo financeiro de break-even. Quanto tempo é que achas que isso demora? E ele disse-me, 1 ano e meio. E eu, pá, eu acho isso completamente irrealístico. Realisticamente, tu chegas lá em 1 mês e meio, mas vamos pôr isso em 3 meses. Estamos a falar de um ticket de 50 euros ao mês. E ele tipo, eu acho que não consigo tipo, chegar. Não, não é, eu acho, tipo, eu acho que é impossível literalmente eu chegar a esse objetivo em 3 meses. E eu tipo, tive ali a tentar dar um bocadinho a volta. E ele tipo, eu acho que não vou conseguir chegar lá. E eu disse tipo, então também não acho que não faz sentido tipo, nós trabalharmos juntos.
Tá a ver? Que aí, tipo, a conclusão que eu tive foi, campeão, tu tens, tipo, à tua frente alguém que já viu isso acontecer em vários mercados, várias vezes. Se eu te estou a dizer que, tipo, não ganho nada em te dizer que vai acontecer e iludir-te. Se eu estou a dizer que vai acontecer, porque realisticamente, se tu fizeres o trabalho, vai acontecer. E se tu estás, tipo, com a mentalidade, tipo, não sei, ou seja, em vez de encontrarmos os motivos para os quais isso vai acontecer, em vez de encontrar os motivos para os quais isso não vai acontecer, se tu tens essa mentalidade, tipo, foge de mim. É a mesma questão de um cliente que nós estávamos a falar a semana passada, um contexto para toda a gente, que é, eles pagam 35 mil euros ao ano de uma plataforma, basicamente para terem o seu e-commerce, a empresa do Paulo. E nós arranjámos uma forma de eles pagarem 3.500 euros ao ano em vez de 35 mil e ter mais facilidade de desenvolvimento. Estamos a falar de uma redução de 10x, de 1000% de custos ao ano. É a pessoa do outro lado está, não, isso não vai funcionar porque X, isso não vai funcionar porque X, isso não vai funcionar porque Y. Eu digo, man, o quão fodido tu tens que estar mentalmente para eu estar-te a dar uma forma de reduzir os teus custos anuais em 32 mil euros, que é mais do que o colaborador, e tu estás aqui a arranjar 1001 motivos para os quais isto não vai dar certo. Tens a cabeça toda fodida. Literalmente. Tens a cabeça toda fodida. Tanto que o que é que aconteceu, Daniel? Eu cheguei ao final da reunião, depois de acabarmos com ele, eu disse, eu não consigo trabalhar mais com esta pessoa. Se esta pessoa estiver no projeto, para mim não vai dar. Porquê? E isto, insights para clientes vossos, colaboradores vossos, malta do vosso núcleo perto, que é, por muito que tu chegues lá com a melhor ideia do mundo e a melhor estratégia para acrescentar valor, reduzir custos, fechar mais clientes, Eu hoje fazer nem o falei muito produto. com o Paulo. Hã? Eu hoje nem falei muito com o Paulo, falei foi com a Cátia. Mas literalmente, tipo, qualquer coisa vai ser tudo tipo negado, que é, não, isso não vai funcionar porque X, isso não vai funcionar porque Y. É a mesma coisa que, por exemplo, o André Castanheira chegar até mim, olha, André, tu és uma referência a nível de email marketing, ajuda-me tipo a criar a minha campanha de email marketing. Eu dizer, olha, campeão, eu no teu mercado eu farei isto. Não, isso não vai funcionar. Ok, eu farei isto à mesma. Não, isso não vai funcionar. É tipo, man, se tu me contrataste a mim, é porque tu entendes que eu sou uma referência. Então, tipo, qual é que é o sentido de estares a negar aquilo que eu estou a dizer? Só que muitas vezes, isso aconteceu muito tempo, que é, eu tinha medo de ir contra os clientes. Que é, olha, se tu achas que isso é o melhor, então vamos fazer isso. Tipo, nós temos que assumir tipo, esse posicionamento, que é a partir do momento em que alguém nos paga a nós somos a autoridade. Nós é que sabemos, não vamos saber sempre, mas à partida nós é que é o melhor caminho, senão a pessoa não nos pagava. Por exemplo, se eu te pago a ti, Daniel, de consultoria, é porque eu acho que tu sabes mais do que eu sobre o que fazer no meu contexto. Então, tipo, eu não vou estar a negar as tuas ideias. Uhum. Se tu me dizes que o caminho é X, então o caminho é Y. O caminho é X. Okay? Tomás, estás por aí? Estou. Boas máquina. Posso-te fazer a ti a mesma pergunta, que é basicamente tipo dares como é que foi a tua experiência tipo este fim de semana, o que é que desbloqueou para ti? Eu sei que era algo tipo tu não tinhas muitas expectativas e é algo que tu nunca foste muitas vezes. Como é que foi a tua experiência? O que é que desbloqueou para ti? Como é que tem sido o progresso desde então? Assim, não ter expectativas, queria sempre expectativas. Eu fui com a mente aberta para perceber o que é que poderia vir. Antes de mais foi tudo positivo. Tipo, não houve uma coisa que eu pensasse, fazia, se calhar não fazia isso, se calhar não fazia aquilo. Não houve. Foi tudo positivo. Houve coisas mais positivas que outras. Se calhar 3 ou 4 pontos. Mas assim, coisas que eu trouxe realmente é que acho que houve um desbloqueio mental, por exemplo, em termos de produtividade, e isso nem sequer foi uma coisa falada, foi uma coisa que eu percebi vendo os outros. Há malta que sozinho estão a produzir mais do que eu com 3 ou 4 pessoas, então se calhar há processos, há métodos que não estão a ser os mais corretos e que devem ser otimizados. Depois, pronto, eu fui com alguns bottlenecks que obviamente vieram resolvidos. Por exemplo, eu ia com a questão de eu faço desenvolvimento de software à medida, a minha empresa,
e às vezes sinto que torna-se um bocado complicado desenvolver uma coisa que é tão geral. Como é que eu vendo um produto que é tão geral? Eu consigo fazer basicamente tudo o que a pessoa queira produzir. E isto é difícil de vender. A partir do momento que eu tenho as pessoas na reunião comigo e eu faço uma auditoria, está fechado. Mas trazê-las por alguma coisa, então eu tinha muito este problema. E obviamente eu não fui à Mastermind e houve alguém que me disse, não, tu vais vender isto. Eu também não ia à procura disto. Isto seria estúpido de alguém dizer-me o segredo do seu negócio. Eu estava à procura e isso deram-me que de metodologia é que tu deves usar para encontrares e olhares para ti e saberes, tu se calhar até já tens coisas feitas que podias estar a trazer clientes por este tipo de coisas. Eu já tenho montes de plataformas e produtos e automações que fiz a clientes que eu não estou a usar isso para atrair mais clientes. E isso foi uma das grandes coisas que eu acho que também trouxe. Trouxe imensas parcerias, tenho aí agendadas algumas reuniões com malta que eu sei que vamos criar aqui parcerias muito interessantes. A malta toda super, super porreira. O André no final disse uma coisa que é verdade e que se sentiu ao longo dos dias que lá tivemos, que foi ainda havia 6 ou 7 empresas que estavam lá 6 ou 7 pessoas que a empresa faz automações de AI, incluindo eu. Nunca houve uma questão de eu sei mais que tu e não te vou ajudar. Tipo, estava lá tudo para o mesmo. Toda a gente queria ajudar. Se eu sabia mais que tu ou te podia dar contributos, eu ia dar. E esse espírito também foi muito porreiro. E depois estava a guardar esta para o último, que eu não sei se já alguém falou, porque eu também cheguei 10 minutinhos mais tarde, acho eu, assim minutinhos, não sei se alguém falou do Welder, mas absurdo, esquece. O Welder é uma máquina do caraças e ter a oportunidade de falar com ele e desbloquear montas de crenças e limitações que tu não sabes que tens, mas ele te descobre e te leva para outros patamares. É 5 estrelas. E eu digo isto porque eu tive a oportunidade de falar um bocadinho mais com ele, só nós os dois, que foi muito fixe, mas mesmo a palestra que ele deu e de ver as palestras e outras conversas que ele teve a falar com outras pessoas, esquece, deu para ver nos outros a diferença que fez. Eu não sei se está aí o Carlos, e o Carlos vai falar, mas vou-lhe mandar mensagem. Houve duas coisas, esse homem veio completamente alunado. Foi duas, foi a cueca que eu lhe dei e foi a conversa com o Helder. Conversas duas. E aqui eu lhe dei também. Mas sim, tipo, foi. Eu não sei se tens alguma pergunta específica, mas foi mais ou menos estes insights que. Eu gostava de pegar, por exemplo, em 2 temas teus, que é, por exemplo, tu tinhas uma dúvida que é basicamente tipo, o que meter no teu funil de anúncios, devido a tu basicamente fazeres tudo. E ou seja, quando tu fazes tudo, nós sabemos que tu dizes tipo, olha, eu faço desenvolvimento de software, metes isso num funil de anúncios, não funciona muito bem e tens que ir por um ângulo específico. Eu achei extremamente interessante, foi o insight que o Copo que te disse, mas que cria tipo, uma grande distinção entre 2 tipos de pessoas, que é o quê? O funil do Diogo, que está aqui atrás de mim a limpar a louça, isso mesmo, campeão. O funil do Diogo, sabendo que ele também faz desenvolvimento à medida, o funil dele como é que é? Ele tem 4 soluções pré-definidas que ele usa como front-end. Porquê? Porque ele não sabe qual delas é a melhor, então olha, vou meter as 4, a pessoa vem e vai-me dizer o que é que ela quer. Isto é um tipo de pessoa que é simplicidade e olha, eu não sei o que é ao certo, qual destas soluções é que é melhor, se é de orçamentação, se é de faturas, de leads ou de CRMs, por exemplo, ou eu também não sei qual destes mercados é o melhor, se é o mercado de construção, o mercado de e-commerce, o mercado de ginásios ou o mercado de consultoras, mas eu vou fazer os 4 ao mesmo tempo e em 2, 3, 4 semanas o mercado vai mostrar qual é que é o melhor mercado ou a melhor solução. Isto é uma maneira de fazer as coisas. A outra maneira de fazer as coisas, que é bastante escassa, inclusive estava lá na Mastermind, é tu continuas tipo a adiar, porque sentes que ainda não tens a clareza necessária, ainda não sabes ao certo qual é que é o caminho exato que tu deves seguir,
então não segues nenhum caminho. O que é que eu gosto muito de dizer? Que é, tu só descobres qual é que é o caminho exato fazendo pelo menos um dos caminhos. Ou seja, a pior maneira que tu tens em 80% dos casos, ok? Não, isto não é em tudo na vida, mas é encontrar product market fit, que é qual é o mercado que eu devo atacar e com que solução. A melhor forma de o fazer é, ok, não é estar parado a pensar, é, ok, deixa-me experimentar, deixa-me ter 4 mercados a rodar, deixa-me meter 4 soluções a rodar, porque eu investindo 200 euros em cada, 400 euros em cada, vou ter reuniões suficientes que me vão dar insights suficientes para eu entender, olha, faturação não está a dar, esta indústria não está a dar, esta indústria não está a dar, mas esta está a dar extremamente bem. Então, essa clareza não vem, em 80% dos casos, não vem de nós estarmos a pensar e a falar com o Claude, vem muitas das vezes por fazer. E fazer. E fazer. O meu exemplo, por exemplo, eu há cerca de 3, 4 meses atrás, eu tinha uma grande dúvida interna que é, eu não sei qual é que é o tipo de pessoa que eu quero atrair para a comunidade. Ou seja, são pessoas a começar ou pessoas com clientes. Ainda hoje, eu não estou 100% claro. Mas eu aqui tinha 2 opções. Opção número 1, ok, eu não tenho a certeza qual destes 2 é o meu cliente ideal, portanto, eu não vou fechar mais clientes. João, já vou a ti. Ou seja, eu não tenho clareza, eu não vou fechar mais ninguém. Ou eu não tenho clareza, eu vou continuar a fazer o que eu estou a fazer, porque eu sei que se eu servir mais 100 clientes, posso ainda não ter a clareza, mas vou estar muito mais perto de ter a clareza, porque vou ter mais 100 pontos de data, basicamente, e casos reais para perceber, ok, qual destes clientes é o melhor. É a mesma coisa, tens um software, tens a parte de enterprise, que é done for you, digamos, e tens a parte low ticket de subscrições. Pá, não sei qual destas duas é a que eu mais quero escalar e a que eu mais quero meter recursos. Ok, vais escalando as duas, porque à medida do tempo que tu fores escalando as duas, vai-te tornar cada vez mais claro qual é que é o melhor caminho a seguir. Sempre dividindo em 2 mercados, que é qual é que é o melhor caminho a seguir a nível de aquisição e qual é que é o melhor caminho a seguir a nível de delivery. Por exemplo, nós podemos ter um destes mercados que é 9 de 10, por exemplo, no meu caso, é mais fácil fechar clientes que não tenham experiência, porque há muitos mais no mundo, mas é muito mais difícil de entregar. Então não é por ser mais fácil de fechar que eu os vou fechar. Tenho que ter em consideração sempre estas 2 dinâmicas, que é aquisição de clientes e entrega de clientes, ok? Para perceber. Mas essa clareza só vem de executar, fazer. Está a ser no teu caso, Tomás, agora ao próximo passo, correto? Ainda temos que falar na próxima segunda-feira. Yeah, eu só acrescentava que foi uma componente, ou seja, tudo o que tu disseste e acrescentava a componente mais prática, que é tipo, ok, agora vou executar como é que isso funciona na realidade. Eu não sei, eu vou dar o meu caso, como é que isso se aplica. E isto foi o conselho aí desse carequinha incrível que está a lavar a louça, que foi, nós vendemos sensações. Ou seja, ehm, eu no meu caso, é raro o cliente que não vem ter comigo a uma reunião e que eu lhe feche qualquer coisa. Tenho uma grande, consigo abranger várias necessidades dentro de informática ou automações de AI que eu consigo acrescentar. Mas e eu quero melhorar, e atenção, eu tenho um ponto a meu favor, que é eu realmente não preciso do marketing digital para a minha empresa existir, derivado do círculo de parceiros que tenho, mas eu quero aumentar o volume de negócios, então eu quero fazer anúncios funil de vendas. Mas a minha dúvida estava essa, que é como é que eu vou conseguir como é que eu vou vender o desenvolvimento de software? E esta questão que o Diogo falou de vender a sensação e depois trazer os clientes fazer os clientes chegar à reunião e depois aí eu vendo o que eles quiser, foi muito importante eu posso lhe estar a vender chatbots, automações de leads, eu posso fazer 6 ou 7 anúncios deste tipo de coisas e depois o cliente, para atrair o cliente a vir ter uma reunião comigo, e na reunião eu vendo-lhe o que eu quero, o que eu acho que é mais necessário para o cliente e não o que ele veio ter comigo. E não a razão pela qual ele veio ter comigo. Portanto, isto foi um insight que me ficou muito marcado e que já estou a aplicar e já estou a mudar. Isto acho que na prática é muito isto. Porque o difícil é meter as pessoas na reunião. Porque Exatamente. nós na reunião conseguimos conduzir da forma que nós quisermos.
isso é o mesmo caso e o mesmo problema que o Elder tem, que é o Elder tem um serviço incrível. Só que agora como é que se comunica isto? Tanto que na semana antes da Mastermind eu basicamente dei-lhe um exercício que olha, vais reunir com esta malta da network, da comunidade, e vais tipo basicamente ter calls de feedback para perceber que tipo de ângulo é que os vais chamar. E ele estava muito com a mentalidade de não, eu tenho que ter um ângulo super claro, ou seja, eu ajudo com isto, isto e aquilo, só seguir esse ângulo a nível de anúncios. A conclusão que chegamos é, não, se tu ajudas uma pessoa de 8 formas diferentes, então todos os ângulos que todas as formas que tu ajudas, vai ser um ângulo. Tanto que vocês vão ver a partir da manhã de manhã que nós já lançámos os anúncios dele, que é, ele fez um ângulo que é, olha, tens medo em criar conteúdo? Que era o medo do Daniel. Sentes que não sabes bem, sentes que tens medo em contratar comerciais? Que era o ângulo do Bernardo. Tens ansiedade sempre que entras numa sales call? Também era o ângulo do Bernardo. Depois era o ângulo do Gonçalo, que é sempre que fazes mais dinheiro aparece sempre um problema, o ângulo do Gonçalo Silva, e cada um destes é algo que o ICP dele, ou seja, clientes dele já lhe disseram. Então todos estes é um excelente ângulo para nós captarmos a atenção de pessoas semelhantes. Se depois na chamada ele vai resolver a falta de não conseguir resolver, criar conteúdo, provavelmente não, provavelmente vai ser um problema muito mais profundo do que esse, ou completamente diferente. Mas o intuito é, o objetivo do anúncio não é fazer uma venda, o objetivo do anúncio é fazer com que a pessoa chegue à venda, okay? À reunião de vendas. Então nós temos que entender o que é que nós precisamos de dizer e que vários ângulos é que nós precisamos de construir para que há de demorar 1h30, campeão. Portanto, mais 1 horinha, depende. Eu tenho até à 1 da manhã, portanto estou tranquilo. Mas o nosso objetivo é basicamente fazer com que as pessoas venham a essa reunião. E aí é literalmente vários ângulos para chamar a atenção, independentemente de se aquilo que nós dizemos no nosso anúncio é exatamente o que a pessoa vai comprar, ok? Daí, como é óbvio, que acho que é muito óbvio isto, mas deixar claro que não funciona fazermos um anúncio de, olha, se és a uma reunião vou-te dar 500 euros e depois tipo fazem, estou a brincar, tipo, é só para te meter na reunião, ok? Mas, por exemplo, o caso do Daniel Ferreira, ele basicamente, não precisa, campeão, mas ele basicamente faz toda a gestão de marketing das empresas, ok? Ele tanto pode entrar pelo ângulo de, olha, sentes que tens um produto fenomenal, mas não tens leads suficientes para o teu produto. Outro, tens uma oferta mega validada, já tens um canal validado, mas queres escalar isso 10x no próximo ano. São todos ângulos diferentes. Vão todos dar a mesma coisa, mas são ângulos completamente diferentes. Porque, por exemplo, eu seria atraído por este segundo ângulo, mas não seria atraído pelo primeiro ângulo. Ou seja, o primeiro ângulo é oferta incrível, mas ninguém a conhece, não é o meu caso. O meu caso é o quê? Oferta incrível, produto validado, mas só tem um canal de aquisição. Então é isso, o Daniel me dissesse esse ângulo extremamente bom. Outra coisa que ele ajuda no seu serviço é criar ou uma oferta high ticket ou uma low ticket, dependendo do que a pessoa tem. Então ele aqui pode fazer estes dois ângulos, que é, tens um produto validado, mas se estás a deixar dinheiro em cima da mesa por não ter uma oferta high ticket, então X, Y e Z, clica aqui em baixo para eu te mostrar como. E ao contrário, já tens uma oferta high ticket validada, mas se estás a deixar dinheiro em cima da mesa por não teres uma oferta low ticket, logo estás a perder 97% da tua audiência, clica aqui em baixo que eu vou te mostrar tipo como X, Y e Z. Okay? O serviço vai ser exatamente o mesmo para as leads, mas completamente diferentes ângulos de entender. E aí vem o meu maior insight. Por exemplo, Tomás, deixa-me fazer-te uma pergunta. O que é que achas que eu mais ganhei desta Mastermind? Não refleti muito sobre isso, lamento. Mas eu acho que também tiveste alguma clareza em perceber o tipo de problemas que os empreendedores que estão na tua comunidade estão a passar. Ou seja, tu percebes, acabaste por perceber e definir melhor que tipo de ajudas é que podes dar ou que tipo de pessoas podes trazer para melhorar o teu serviço. Certo. Exatamente isso. Ou seja, eu tirei muito conteúdo lá,
tirei tipo autoridade no sentido de conseguir juntar um grupo desses, tirei também boa retenção, que as pessoas que estão lá são mais prováveis de se reterem do que se não tiverem tido lá, mas a grande coisa que eu tirei lá é entendimento sobre o meu cliente, tanto a nível de para usar em marketing, ou seja, que eu agora consigo expressar melhor os problemas dos meus clientes, e se há coisa que o ser humano adora é sentir que é compreendido. Se eu conseguir, por exemplo, se tu chegares a uma sales call comigo e tu disseste, como foi hoje o caso, olha, máquina, eu tenho um software, está muito bem construído, e eu disse logo, deixa-me adivinhar, tens 0 vendas, ainda não conseguiste fazer nenhum contacto e sentes frustrado porque tens um excelente produto, vês outras pessoas no mercado com produtos piores, mas com muitas mais vendas, certo? E ele, foda-se, é exatamente isso. Como é que tu sabes? Eu, tenho pai 5 pessoas na mesma situação cá dentro. E quando nós conseguimos dizer exatamente tipo, o que o nosso cliente, qualquer pessoa, está a pensar e já pensa durante o seu dia a dia, nós vamos criar um sentido de confiança grande ao ponto de exatamente este é o mesmo problema, tipo, eu tenho que falar com esta pessoa. Portanto, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o nosso público-alvo, literalmente conhecimento, não é só. Para mim não importa, o meu público-alvo tem 24 anos, é CEO de uma empresa, tipo, isso não significa absolutamente nada, ok? A mim importa muito mais, tipo, as crenças que eles têm, os problemas atuais, o que é que eles já tentaram, do que eles tentaram, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que eles gostariam que acontecesse e porque é que eles ainda não chegaram lá. Isso a mim é o que me importa. E se vocês forem a ver, eu mando inúmeros feedback a tentar obter essa informação. Porque não só vai-me ajudar a nível de marketing e aquisição, como a nível de produto e vendas. Por exemplo, o meu maior contrato a nível de prestação de serviços foi com uma empresa de Braga de telecomunicações, em que a primeira pergunta que eu lhe fiz é, olha, porque é que nós estamos aqui a falar? E ela disse-me, olha, já tentei isto e aquilo e nada funcionou. E este é o meu objetivo. Eu, a nível de produto, eu já sabia, ok, este é o objetivo. Esta pessoa já me fez o trabalho de casa de experimentar 7 coisas que não funcionou. O que é que eu vou fazer? O contrário destas 7 coisas. Ou algo que não tem a ver com estas 7 pessoas. Que é, se ele me diz que já tentou um funil de marketing em que dizia com esta mensagem e não funcionou, ok, eu não o vou fazer. Por exemplo, se o Tomás me disser que, olha, André, eu já tentei email marketing para este mercado e não funcionou, ok, não vamos por aí. Okay? Então, tipo, nós temos este conhecimento sobre o nosso mercado. Para mim, tipo, hoje em dia é aquilo que eu mais tipo, estou à procura, porque isso é algo que não consegues ir buscar no YouTube, no chat GPT, nem em nenhum livro, é literalmente é nosso, ou seja, tu tens esse conhecimento. Para eu ter esse conhecimento, o Helder, por exemplo, não vai ter, ou o João não vai ter, ou o Daniel não vai ter, ok? E isso é o que diferencia, por exemplo, alguém que tenta entrar no vosso negócio hoje versus vocês que já estão no negócio há 2 anos, vocês têm conhecimento sobre o mercado que ele não vai ter. Por exemplo, o caso do Filipe e da Ana. Estão por aí já agora, Filipe e Ana, e depois já vou a ti, João. Presente. Posso pegar um bocadinho no vosso caso sem divulgar muito? Usa. Bom, relembro-me, vocês trabalham no mercado fitness há quanto tempo? Se for a história toda, mais de 20 anos. Com a consultora, 14 anos. Ok. Peguemos na consultoria. Vocês trabalham consultoria para malta de fitness, ou seja, ginásios mesmo, há 14 anos. E agora vão lançar um software, correto? A ideia é essa, isso. Bom, desta chamada, vocês não são as pessoas mais qualificadas para construir software, eu diria. Correto? Esta chamada que está a decorrer agora contigo? Certo. Pá, temos aqui malta que é programador há tipo 20 anos. Eu enquanto Contudo, produtor, certo, se calhar eu sou mais qual era a palavra? O mais capacitado a nível de construção de software mesmo, a construção em si. Não, exatamente, se for para lançar linhas de código ou o que seja, não sou. Agora, na questão de colocar o conteúdo certo para este mercado, considero que conseguimos adicionar valor, sim. São os mais qualificados daqui, de longe. E não só daqui, como provavelmente do mercado inteiro. Que é o meu ponto, que é o valor que vocês têm não é a vossa capacidade de construção de software, nem a vossa capacidade de vendas.
o vosso valor é o conhecimento que vocês têm do mercado, tanto a nível de contactos, tanto a nível de conhecimento, que é, por exemplo, está aqui o Luís Torres, que é das maiores máquinas a nível de programação. Se ele amanhã for copiar o vosso software, ele é capaz de não fazer uma venda durante um ano inteiro, porque ele não tem o conhecimento de mercado. Ele não sabe o que precisa dizer para atacar esse mercado. Enquanto vocês fazem, se for preciso, 400 vendas num ano. O que é que diferencia? Não é o produto em si, o produto é o mesmo, é literalmente o conhecimento de mercado e os contactos nesse mercado. Ok? Então, a mim, o que eu vejo é que é cada vez mais importante nós focarmos nestas questões de conhecermos o nosso mercado e conhecermos pessoas no nosso mercado, e para além de conhecermos pessoas no nosso mercado, sermos bem conhecidos pelas pessoas do nosso mercado, do que ser bom a vendas, ser bom tecnicamente, saber escrever código, saber construir funis, porque isso o que não falta é a malta que consiga fazer isso. Mas malta que consiga pegar em algo, num software, e dominar o mercado inteiro de um dia para o outro, há muitas poucas pessoas que conseguem fazer isso. Okay? E isso vem de conhecimento do mercado. E aqui é uma questão para vocês, que é tentarem jogar em mercados que vocês conhecem melhor que toda a outra gente. Por exemplo, se o Filipe amanhã decidisse, olha, esquece os ginásios, vamos para os stands de automóveis, imediatamente ele vai de ser um dos melhores players do mercado, porque está lá há muito tempo, para se calhar ser um player que, a nível de conhecimento do mercado, se compete com uma pessoa que pode começar ontem. Vai ter muito mais conhecimento, já tem 14 anos de negócio em cima, mas a nível do mercado em si, tipo, vai voltar à estaca zero e vai ter que reconstruir tudo de novo. Ou seja, é entender aqui que é quais é que são os mercados que vocês conhecem, que vocês têm literalmente clara vantagem sobre as outras pessoas. Okay? Isto fez-vos sentido? Há alguma follow-up question aqui? Sr. João. Já agora, desculpem, só antes do João falar. Para a semana temos uma call confirmada do Elder aqui na comunidade, que eu estou basicamente a falar com ele. Campeão, entendo uma forma de tu fazeres o que fizeste este fim de semana aqui para a malta da comunidade. Portanto, há muitos que não o conhecem. Acho que o Filipe nunca conheceu, o João nunca conheceu, o Nuno nunca conheceu, o André, o Rafael. Afonso, alguma vez ouviste o Elder a falar? Já, o André conhece? Já, eu André... falei com ele naquele ICP que tu estavas a falar. Pois é. Verdade. Mas ainda não o conheceste a sério, porque ele nessa call, tipo, ele estava Claro. só a fazer perguntas. Bom, João, conta-me, máquina. Pois, Vasco. Olha, há pouco Lógico. estavas a falar de explorarmos os diferentes ângulos, ou seja, pegar nas dores que nós resolvemos e colocar como solução, certo? Uhum. E isso, pá, é bastante interessante, mas tenho aqui uma dúvida que é, vamos dizer que tens um serviço que resolve bastantes dores e a pessoa Certo. entra por essa dor em específico. Como é que tu numa reunião consegues, tipo, que ela foi pelaquela dor em específico e não pelo serviço inteiro? Certo. Como é que tu consegues vender isso numa ótica de é muito mais do que aquilo que ela viu? Sim, aí é o processo de qualificação, no sentido de eu vou disponibilizar, não sei se é para a semana ou daqui a 2 semanas, que eu devo gravar esse long form, mas é de tu fazeres o processo correto numa call, na primeira call, discovery call, para perceber de onde é que a pessoa veio. Ou seja, imaginemos este cenário. Estão aqui 8 anúncios do lado esquerdo, ok? A pessoa veio de qualquer um deles, não importa o que é que venha. O meu processo é sempre começar a call da seguinte forma. Boas, Tomás. Olha, antes de mais, muito obrigado por tirares aqui um tempo para reunir comigo. Ser breves e concisos também, respeito bastante o teu tempo, não quero estar aqui a perder tempo. Como é que eu gosto de começar estas reuniões? Entender, eu sei que vieste através de um anúncio, mas entender o que é que nos faz estar aqui a falar hoje. Ou seja, que problema é que tu queres resolver ou o que é que tu estás à procura. Em que aí a pessoa vai começar a dar contexto da empresa, ok? E aqui é onde tu entras com as perguntas de qualificação, ou seja, eu gosto sempre de um... vou abrir aqui um Miro. Eu não tenho o tablet, infelizmente, mas vou abrir aqui um Miro para vocês.
Ok. Conseguem ver o Miro? Yes. Ok. Eu gosto muito do processo. Literalmente, tipo, eu foco-me nisto muito só. É a grande prioridade que eu estou a tentar numa call de vendas cada vez mais. Pá, eu estou a sentir que cada vez tem sido mais fácil. Que é, o que é que eu preciso compreender numa call de vendas? E, João, acho que vai fazer sentido mais daqui a bocadinho. Diz-me se depois não fizer. Que é, o meu trabalho é entender onde é que a empresa está hoje em dia, onde é que a pessoa quer ir e o que é que a está a impedir de lá chegar. Certo. Dou-vos um exemplo. Nós neste momento tipo, eu estou a dar formação a uma empresa que faz consultoria de processos para empresas de construção civil, ok? Em que os vários problemas é falta de visibilidade sobre números financeiros, falta de mão de obra qualificada e falta de processos faz com que o dono tenha que trabalhar 5 horas, 4 horas a mais por dia. Não sei se são 4, mas são trabalhar horas a mais por dia. Ok? E basicamente, digamos que a empresa neste momento está em 500k ano e quer chegar aos 5 milhões ao ano. A ver? E a pessoa veio de um anúncio que basicamente o anúncio dizia se tu tens uma empresa de construção civil e tens falta de mão de obra qualificada, então nós temos a solução para ti, clica aqui no formulário em baixo que nós vamos explicar o porquê. Ok? A pessoa chega aqui, através desse anúncio, nós fazemos esta pergunta, olha, explica-me o porquê de nós estarmos aqui, e a pessoa começa basicamente a descrever, em 90% dos casos, aqui a situação atual. Olha, nós temos uma empresa de construção civil, estamos há 15 anos no mercado, ano passado faturámos 500 mil euros ao ano, pá, já estamos com 50 pessoas, estamos a correr extremamente bem, mas queremos escalar para os 5 milhões ao ano, ok? Portanto, temos esta situação, aqui temos mais ou menos esta situação, podia fazer uma follow-up question que é, olha, ajuda-me a perceber um bocadinho melhor este objetivo que vocês querem, como é que tu vês a empresa quando chegares aos 5 milhões ao ano? Ou seja, como é que vai ser a margem de lucro? Quantos colaboradores é que vais ter? Quantas obras por ano? Tipo, explica-me um bocadinho melhor o que é que tu tens em mente. Nós queremos chegar com 5 vezes mais colaboradores. Pá, margem de lucro idealmente 20% e com 100 obras ao ano. Ok? A partir deste momento, ele já me dá aqui a grande primeira pergunta, que é, eu conhecendo o meu mercado, e lá está, vem daquilo que eu estava a falar há bocado, que é a importância de nós conhecermos o nosso mercado, eu entendendo o nosso mercado, eu sei que um dos grandes problemas do mercado de construção civil é a falta de visibilidade sobre números financeiros. A malta não faz a mínima ideia dos seus números, de quanto é que eles lucram por obra, de quanto é que sobra ao final do ano, de quanto é que lhes custa cada colaborador, se eles ganham ou não perdem dinheiro em cada obra, ok? A partir do momento em que eu basicamente faço a pergunta armadilha, que é que margem de lucro é que tu queres ter, a pessoa diz-me uma margem de lucro e aqui eu pergunto, olha, qual é que é a tua margem de lucro atual, já agora, porque portanto querem chegar aos 20, qual é que foi a margem de lucro do ano passado? Pá, por acaso não tenho noção. Então eu aqui já resolvo outro problema, ok? Ou seja, já estou a par de outro problema. Diz-me uma coisa, o que é que tu sentes que te tem impedido de... Ou seja, porque é que tu ainda não estás nos 5 milhões? Ou seja, tu estás aqui, queres chegar aqui, porque é que ainda não chegaste? Que é basicamente este caminho que nós vamos ter que resolver. Nosso objetivo é que a pessoa chegue aos 5 milhões. Se é através de consultoria, de prestação de serviços, de software, whatever, se nós conseguimos mostrar à pessoa que conseguimos que ela chegue ao ponto de sucesso dela, ela vai nos pagar, independentemente do tipo de serviço que é, ok? O que é que nós temos de fazer? Descobrir o que é que está a impedir de lá chegar. O que é que tu sentes que está a impedir-te de lá chegar? E eu vou dizer o que eu sei do mercado de construção civil,
isto não é para todos os mercados e não é sempre assim no mercado de construção civil, mas no mercado de construção civil tende sempre a ser o mesmo, que é, tem facilidade a vender, só que não tem falta de mão de obra qualificada, ok? E a pessoa vai começar a dizer algo do género, pá, nós até temos bastante pedidos de cotação, só que nós não conseguimos dar conta de todos porque não conseguimos encontrar mão de obra qualificada. Portanto, eu já entendi que ele meio teve este problema, apesar de não admitir, ou seja, porque ele não sabe a sua margem de lucro, ainda não é um problema profundo para ele, e ele está-me a dizer que este é o principal problema para ele, ok? E aqui eu vou-lhe perguntar, ok, boa, diz uma coisa, porque nós temos bastantes clientes que têm de facto essa mão de obra qualificada, qual é que é o vosso processo de recrutamento? Ou seja, como é que vocês vão à procura destas pessoas? Pá, e estou-vos a dizer um caso real que eu vi a semana passada, ok? Lá está, nem todos os casos vão ser estes. A pessoa diz algo do género, nós quando precisamos de alguém, nós basicamente eu mando no WhatsApp uma mensagem aos meus amigos que também têm empresas de construção civil a perguntar se eles têm ou não. E aí eu rebataria com uma objeção que é, ok, João, mas diz-me uma coisa, e lá está, estou a colocar-me na tua posição para perceber se haverá ou não uma melhor abordagem a isso, porque essas pessoas também estão à procura de pessoas para as obras, certo? Certo. Pá, então eles tendo, muito provavelmente, eles não vão passar para vós. Diz-me uma coisa, tu acreditas que há uma forma de atrair esse talento qualificado? Por exemplo, nós temos bastantes clientes que também tinham esse problema, mas que hoje em dia têm acesso tipo, ao melhor talento que existe neste mercado. Tu sentes que existe esse talento disponível? Pá, eu acredito que sim. Porque é que tu sentes que tu ainda não conseguiste atrair esse talento? Lá está. Isto foi um caso real. Pá, porque eu ainda não fiz muito também, é verdade, agora como estás a dizer, André, eu ainda não fiz muito para ir atrás desse talento. Ok, porque é que tu sentes que ainda não conseguiste, tipo, atrair esse talento ou construir um processo que atraísse esse talento? Pá, foda-se, André, porque isto é muito difícil, tipo, eu estou todos os dias até às 10 da noite só a apagar fogos e eu chego ao final do dia e nem consigo me concentrar, tipo, é literalmente o dia todo a apagar fogos. Perfeito, temos um segundo problema. Ok, e diz-me uma coisa, quando tu tens essas pessoas e elas querem trabalhar contigo, qual é que tu sentes, porque é que tu sentes que elas não ficam dentro da tua casa? Já sabes como é que é, André, eles recebem uma proposta de uma corporativa grande e em vez de receberem 1000 euros connosco, podem receber 1400 com uma empresa grande, como é óbvio que eles vão escolher essa empresa grande. E aí nós nesta call em específico, eu contradisse com, sabes, por acaso, os nossos clientes são empresas entre 30 a 40 colaboradores, eles tendem a pagar esses obreiros mais do que 2000 euros por mês, porque como a empresa é pequena, nós conseguimos montar os processos e os orçamentos de uma forma a ter muita mais margem de lucro do que uma empresa grande corporativa, tem de pagar milhares de impostos e milhares de taxas e empresas de recrutamento e tudo isso, e não conseguem pagar estes colaboradores. Diz-me uma coisa, tu tens noção hoje em dia quanto é que cada colaborador numa obra te custa, qual é que é o teu lucro nas obras e quanto é que tu conseguirias subir se fizeste estas 3 mudanças? Pá, não faço a mínima ideia de. E diz-me uma coisa, achas que se tu conseguisses, tendo o mesmo lucro ao final do mês, ou até mais lucro, se tu conseguisses pagar 2.500 euros em vez de 1000 euros a um colaborador teu, achas que tu tinhas mais ou menos probabilidade de reter esse colaborador ao final do mês? Mais probabilidade, ok. Isso é algo que tu queres? É, sim. Ok, bora. Aqui estão os 3 problemas identificados. Jogo de cintura. O problema aqui que eu estou a ter com a minha cliente é montar um script que faça o que eu acabei de fazer, que é tipo isto, não há um script de olha, diz isto e vai chegar lá. Eu estou em processo de construção disso, quando estiver pronto, aí de partilhar com vocês também. Mas de um problema de falta de mão de obra qualificada, nós entendemos que a pessoa nem tem tempo para sequer construir um funil de atrair essa mão de obra qualificada e mesmo se atrair, não vai ter dinheiro suficiente porque não tem visibilidade e noção dos números do seu negócio para pagar esse talento. E aqui, literalmente, é checkmate, que é, tu estás aqui, tu estás a ir para aqui, queres ir para aqui e acabaste de concordar que estes são os 3 problemas que te estão a impedir de chegar lá. É exatamente isto que eu resolvo. E depois começava a mostrar case studies, como é que eu te posso ajudar, tudo isso. Ok? Mas este tipo é a maneira, pelo menos, que eu uso. E lá está. Aqui
para mim, qual é que é a coisa mais importante? Que é, isto só é possível ser feito devido a conhecimento do mercado. Se tu estiveres a conhecer no mercado, tu não vais conseguir fazer o que eu fiz aqui. Mas por isso é que eu digo que é, temos que cada vez mais ir à procura de conhecimento do mercado, conhecimento do mercado, conhecimento do mercado, ok? Mas esta é a forma que eu uso de ir de um problema inicial, de ir qualquer problema, por exemplo, eu tenho vários ângulos que eu atraio pessoas da comunidade, que é, se tu queres developers, se tu queres vendedores, se tu queres estruturar um funil de anúncios, se tu queres estar rodeado de pessoas, o meu trabalho é ir daqui para o pack completo, digamos assim. Okay? Certo. Isto fez sentido? Fez bem sentido, yeah. Porque tu já sabes as dores desse mercado, e então é basicamente ir explorando e verificando se ele tem aquela dor ou não. Apesar dele só ter vindo por uma, muito provavelmente sem ele saber, tem muitas outras que tu já tens a solução para isso. E quando tu tens conhecimento do mercado, man, imagina, por exemplo, há pessoas que já me disseram tipo, que isto não é muito ético, estas tais perguntas tipo de armadilha, mas eu penso completamente o contrário, que é, se tu tens um problema que eu sei resolver, e se a tua vida é melhor com esse problema resolvido, eu tenho que fazer tudo ao meu poder para te convencer que eu te consigo ajudar, porque eu sei que eu te consigo ajudar, se eu souber. Ok? Então, tipo, estas perguntas armadilhas, tipo, na minha visão, são completamente, tipo, legítimas. Perguntas armadilhas são estas de, por exemplo, qual é que é a tua margem de lucro? Porque tu já sabes que ele não sabe qual é que é a margem de lucro. Então, perguntando, ou seja, qual é que é a margem de lucro que tu queres ter, ele diz 50% e tu sabes, ok, qual é que é a tua atual? Não sei. Pergunta armadilha. No mesmo sentido, eu hoje fiz uma destas muito bem, que é, a pessoa virou-se para mim, esta pessoa do software, eu não estou a conseguir vender o meu software. Eu, ok, boa. Já agora, diz-me uma coisa. Com a malta que tu tens no teu network, que estratégias é que tu já arranjaste para vender mais? Porquê? Porque eu sei que é uma pessoa que não tem ninguém na network. Então ela aí vai dizer, eu não tenho ninguém na minha rede de contactos. Ok, e sentes que isso tem-te impedir de chegar onde tu queres? Isso é a grande frustração, tipo, eu não conseguir falar com ninguém ao final do dia. É diferente ser eu a dizer, campeão, se tu não tens ninguém na tua rede de contactos, tu não vais ir tão rápido como se tivesses, versus eu fazer a pessoa dizer. Tá, ou seja, estas perguntas tipo, são maravilhosas. Maravilhosas. É a mesma coisa de eu te perguntar uma coisa. João, eu fiz este exercício hoje, vou-vos dar também este conhecimento que eu ganhei numa consultoria hoje. Que é, onde é que está? Já paguei, mas pronto. Há 3 tipos de maneiras de nós fazermos tipo perguntas. Há o assumir. Há perguntas de sim. E há perguntas abertas para pensar. Basicamente, quanto mais nós descermos nesta escala, maior vai ser a eficácia da nossa pergunta. No sentido de assumir a pergunta. Olha, campeão, tu tens de ter pessoas na tua rede de contactos, senão tipo, tu não vais ir tão rápido. Isto é assumir. Pergunta-te sim. Diz-me uma coisa, João. Concordas comigo que se tivesses pessoas no teu núcleo próximo que também fossem empreendedores, tu serias mais capaz de chegar onde tu queres? Sim. Porquê é que esta pergunta não funciona tão bem como... Vou dizer primeiro a última e depois vamos passo a passo. Pergunta número 3. Perguntas abertas para a pessoa pensar e dar-nos a sua resposta, que é, João, diz-me uma coisa, o que é que tu achas que acontecia se tu tivesses 5 pessoas à tua volta, no teu ciclo muito próximo, tivessem todas a empreender, todas à tua frente num processo e que tivessem a construir algo semelhante a ti? O que é que tu achas que acontecia? Quão diferente é que achas que era o teu dia-a-dia e quão mais provável tu achas que eras de atingir o teu objetivo? E aqui a pessoa, isso é uma boa pergunta. Eu acho que acontecia isto, aquilo, ok? Quando nós assumimos, a pessoa literalmente nem tem a opção de escolha, porque nós não lhe deixamos responder. Ou seja, a pessoa nem vai parar para pensar, vai só estar no autopiloto. Quando nós dizemos, João, achas que isto ia acontecer? Sim. Quantos de nós, por exemplo, se alguém da nós, ou da Gold Energy, ou serviços desses nos ligarem, João, diz uma coisa, esta campanha, isto faria sentido para ti? Sim, para despechar, ok? Versus que,
João, o que é que tu achas que esta campanha mudaria na tua vida e nas contas ao final do mês? Aí, ok, calma, que eu tenho que parar para pensar para dar uma boa resposta. Estás a ver? E a pessoa chegando à resposta, parando para pensar, a clareza que ela vai ter na cabeça é tipo, de facto, tipo, mudaria, ué, que é literalmente, e podemos fazer o teste, pensem todos para baixo, se vocês tivessem mais pessoas na vossa rede de contactos que fossem empreendedoras que faturassem milhões de euros ao mês, o vosso negócio faria mais dinheiro, certo? Claro. Certo. Ok, agora, o que é que mudaria no teu dia-a-dia se tu tivesses pessoas à tua volta que faturam milhões de euros? Genuinamente, João, tenta imaginar esse cenário. Tu amanhã acordas com 5 pessoas à tua volta que faturam milhões de euros e estão disponíveis para falar contigo todos os dias às 6 da tarde. O que é que tu sentes que mudaria? Quão mais rápido é que tu achas que irias no teu negócio e quão mais longe é que tu irias? Acho que iria muito mais rápido porque ia ter o conhecimento, ia conseguir falar com essas pessoas e ter o conhecimento muito mais rápido. Ok. E no que é que sentes que isso te iria ajudar? Tipo, ter esse conhecimento mais rápido? Chegar ao meu objetivo mais rápido. Ok. E porquê é que tu queres chegar ao teu objetivo mais rápido? Porque é que não havia de querer? Diz-me tu. Há pessoas que não querem, há pessoas que estão ok, tipo, no estado em que estão. Porque é que para ti é importante chegar, por exemplo, ao objetivo este ano e não daqui a 10? Honestamente, não sei. Ok. Mas vês, tipo, a diferença de informação que eu vou colecionar do teu lado em fazer uma pergunta aberta versus assumir só ou fazer uma pergunta de sim? Yeah. E tipo 100%. é que eu vou chegar tipo à verdade da informação. De ver? Para mim, se há coisa que eu gosto é perguntas abertas e o porquê. Também era muito fácil porque eu gosto, muitos de vós já me devem ter ouvido a dizer isto milhares de vezes, que é porquê é a pergunta mais forte em relações, em vendas, com sócios. Por exemplo, a tua mulher chega à casa toda chateada, foda-se, André, tipo, hoje tive um dia de merda, caralho. Em vez de tu começares logo a dizer, blá, 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 porquê? Porque isto aconteceu. Ok, e o que é que isso te fez sentir? O que é que tu querias que tivesse acontecido? Literalmente, é conduzir a conversa para obter o máximo de informação e depois sim, tipo, darmos a nossa opinião. Ok? Por exemplo, aí, tu disseste, porque ia ter conhecimento mais rápido. Ok, boa, excelente. Versus, ok, porque é que tu queres conhecimento? No que é que tu achas que isso te vai acontecer? Te vai ajudar? Porquê agora e não depois? Ok? Follow-up questions. Sendo a melhor porquê. Então, João Azevedo, Mais conta-me. estamos. Tudo bem, André? Uhum. Olha, estavas aí a falar uma coisa bastante interessante, que é, eu esta semana tive uma reunião com um cliente que faz alumínios, está na parte dos alumínios, e eu estava a tentar reunir no sentido de o ajudar a ter mais orçamentos. E ele falou dessa parte aí que estavas a referir neste momento, que é a falta de mão de obra qualificada. Ou seja, Certo. ele gostava de ter mais obras, só que ele está a rejeitar obras neste momento. Porquê? Porque não tem pessoas para irem para essas obras. E foi aí que para mim ardeu o negócio, digamos assim. E eu agora gostava de perguntar, na tua opinião, o que é que eu aqui poderia fazer para o ajudar aqui a ter esta mão de obra qualificada? Porque aquilo que tu estavas a dizer, imagina, geralmente o que é que eles fazem? Por exemplo, do conhecimento que eu tenho, por exemplo, vão através do IFP, ou vão àqueles grupos do Facebook, tentar ir buscar alguém. E essa malta acaba por isso, se calhar, mais não tanto de trocar para grandes firmas, ou grandes corporações, digamos assim, mas é mais tipo uma, duas vezes, vem que o trabalho é um bocadinho pesado, tendo em conta aquilo que recebem, não é? E acabam por desistir. Certo. Ok, boa. Antes de te responder, mais alguém já encontrou este problema? Falta de mão de obra qualificada?
Eu. Em que mercado? Construção. Perfeito. Ok. É engraçado porque eu estou literalmente a ajudar a minha cliente a construir uma vertente da empresa para resolver só este serviço, só este problema, que é o maior problema do mercado. Basicamente a conclusão que eu cheguei, já fiz os testes iniciais e tipo é estupidamente ridículo como bem funciona. Vou só dizer o seguinte, que é, se vocês criarem um criativo, ok, a dizer, estamos à procura de obreiros na zona X com disponibilidade imediata, vocês têm um custo por lead de 10 cêntimos. Ok? Isto significa que se vocês investirem 100 euros, vão ter 1000 pessoas a querer trabalhar para vocês. 1000 obreiros. Nem todos vão ser qualificados. Claro. Mas tu com 100 euros, tu tens 1000 aplicações. Isto é um teste que eu já fiz. Ok? Completamente ridículo. A mesma coisa para canalizadores, pintores, tudo isso. É literalmente ridículo. É uma gap enorme no mercado e eu vou atacá-la, já estou a atacá-la tipo, com muita rapidez e muita velocidade, porque é literalmente incrível. Aí o que eu percebi é tipo, o que é que as pessoas normalmente fazem para ir buscar obreiros? Indeed, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, blá blá blá, blá blá blá, e eu pensei, realisticamente, se eu meter um anúncio a dizer, olha, tenho trabalho para ti, só preciso que tu comeces agora, quantas pessoas é que não entram aqui, tipo, eu, e dito e feito. É a mesma coisa, por exemplo, olha, não tenho PTs para o meu ginásio. Te garanto que se tu metes um anúncio a dizer, estamos à procura de PTs para o nosso ginásio, disponibilidade imediata, que queiram ganhar dinheiro, a carrada deles que aparecem, carrada deles, por 50 euros de investimento nos anúncios. Ok? Muitos mesmo. Ok, perfeito. Portanto, é só isso. E isso é um serviço, depois podemos falar sobre isso se quiseres, mas isso é um serviço que tu podes cobrar. É verdade, ok, olha, se eu arranjar essa mão de obra qualificada, quanto é que isso vale para ti? Não. A pessoa não vai saber, ok, por tu não teres essa mão de obra qualificada, quantos contratos é que tu estás a deixar em cima da mesa? Ou seja, quantos clientes é que tu já tiveste que dizer que não este ano por não ter mão de obra qualificada? 4, quanto é que vale um cliente para ti? 50 mil euros. E de lucro? 10 mil euros. Estamos a falar de 40 mil euros. Diz-me uma coisa, se eu te arranjar mão de obra qualificada, faz sentido pagares-me 4 mil euros, que é um décimo do que tu estás a deixar em cima da mesa? Faz. Crias um funil, mandas as leads para um formulário, campeão, tens aqui 7 obreiros prontos para começar. Isto é uma oferta fantástica para se colocar no mercado, não só para este cliente, mas para, é o que estás a dizer. Há muita malta na construção com este gap. Eu já o estou a fazer, eu estou seriamente ainda hoje falei com o cliente sobre isso, de abrirmos tipo uma empresa separada disso, que é literalmente, é tão simples quanto parece, é literalmente, eu fiz parecer isto muito simples, mas é tão simples quanto parece. E é uma dor real e urgente. Há muita malta, por exemplo, eu vou-te só dar o exemplo, esta pessoa com quem eu estive a reunir, só para veres bem, ele desistiu, ele ganhou o concurso do Mercadona para pôr a estrutura toda e ele teve que desistir porque não tinha pessoas. Só para veres bem, o dinheiro que esta malta não perde. Mas eu fiquei com uma dúvida, André, tu conseguiste chegar à conclusão que tipo de mão de obra é que te chega? Ou seja, porque dando um bocado de enquadramento, eu percebo que muitas das vezes eles necessitam, ou aquilo que dá para entender, necessitam de responsáveis de obra, agora está-me a faltar a palavra, de pessoal que não é qualificado a nível de ensino superior, digamos assim, mas de conhecimento já com uma experiência relativa, ok? E o que dá a entender é que essas pessoas muitas das vezes não trocam de trabalho com uma facilidade como a dos obreiros, ok? Sim, nós estamos a fazer tipo vários, imagina, eu não sei o que é que faz um obreiro qualificado, isso já não é a minha parte, tipo, eu só construí o funil, ok? Mas basicamente, lá está, lembra-te do início, isto está tudo correligado, que era o que é que nós no início falávamos, vários ângulos, então também vamos atingir várias posições. Nós basicamente estamos a mandar as pessoas para este formulário, que é nome completo, telemóvel, concelho onde vives, qual é que é a tua função, então pedreiro, cofrador, metade disto
eu não sei o que é, foi o Cláudio que me disse. Canalizador, operador de máquinas, encarregado, chefe de equipa, estucador, ladrilhador, whatever. Quantos anos de experiência tens? Escreve em 2 linhas as tuas últimas 2 ou 3 obras. Tens a situação de trabalho em Portugal regularizada, neste caso para o cliente é importante. Tens formação de segurança, não sei o que é isto, o cliente disse-me para pôr. Que certificações tens? Tens carta de condução, tens viatura própria, estás disponível para obras fora da tua zona, quando podes começar, que valor esperas ganhar? Estás a ver? E isto aqui vai tudo para este formulário, depois vai tudo para o Google CSV que vem deste formulário, e depois imagina, estás numa reunião com um cliente, o cliente diz: olha, eu preciso de uma pessoa, pá, não preciso ter carta de condução, deste conselho, desta nacionalidade. Claude, dá-me 3 pessoas, puma, tens aí. Ou seja, aqui o formato é permitir que várias pessoas entrem, ter um formulário para recolher toda a informação e depois, consoante a necessidade do cliente, o Claude diz tipo quem é a pessoa relevante. Eu estou a fazer isso agora, o Tomás já sabe, a nível de comerciais. Eu vou fazer isso a nível de comerciais e a nível de engenheiros de AI. Tipo, eu quero ter um CSV com 1000 comerciais e com 1000 programadores. Porque se eu tiver 1000 programadores num CSV e 1000 comerciais num CSV, tipo, o mercado é meu, basicamente. Tipo, eu posso, tipo, não há problema que eu não consiga resolver. Os problemas são sempre serviço ou vendas. E depois vou fazer o mesmo para gestores de tráfego, qualificados. E vou, tipo, basicamente ser o IFP de Portugal, mas com pessoas qualificadas. Tipo, isso é o meu plano até ao final do ano de fazer acontecer e será feito. Já está em andamento. Depois pedes um fio ao Estado. Não preciso porque assim tipo, não há problema que eu não consiga resolver. Imagina, o Filipe agora, olha André, preciso contratar um programador. É só escolher, tens aqui 1000, estão todos validados, tens aqui as certificações de todos, eu já trabalhei com estes 100, podes confiar. A ver? Mesma coisa a nível de vendas, a nível de marketing, a nível de, acho que não irei para mais profissões, mas tipo essas. Por exemplo, a nível de conteúdo, imagina, eu neste momento estou à procura de um videógrafo, agora já encontrei este fim de semana, mas antes estava. Mas se eu continuasse à procura, aquilo que eu iria fazer era isto, que é criar um anúncio, ter um anúncio, estar à procura de videógrafos que tenham experiência X, Y, Z, meter para lá 300, 400 euros e ficar com uma base de dados de pá, tipo 1000 videógrafos. Sim, aí o trabalho de qualificação qual é que seria? Imagina, pá, então se formos para a parte das obras, eu acredito que venha muita, por razões também do mercado, acredito que venha muita coisa desqualificada à brava. Portanto, o trabalho maior aí depois era o quê? Era fazer uma chamada? Era qual é que estás a pensar? A nível de obras, lá está, isso não sou eu que sei. Tipo, eu basicamente falei com o Cloto, já nem sei o que é que ele disse, mas por exemplo, se não tiver experiência no cargo, não vais ser considerado em primeiro lugar, ok? Podemos te considerar, né? Porque toda a gente aprende, toda a gente começou do zero. Depois, depende das obras também, preferimos clientes com carta, acho que é por aí. Eu, a nível de comercial, se tu tiver experiência tipo de call center, para mim és o comercial máximo. Não há nada que eu não consiga meter tiver essa pessoa a vender. Vou priorizar uma pessoa dessas, tipo a nível de alguém que nunca vendeu nada. E vou tipo por aí, basicamente. Mais perguntas, máquinas, porque eu já consegui pegar aqui tipo a maioria dos pontos que eu queria dizer. Falta-me só um. Mas ver se há aqui mais perguntas do vosso lado. Está-vos a ser útil esta chamada já agora? Isto foi uma pergunta também que eu aprendi com o Helder, que o Helder também disse ao Tomás, que é, há uma diferença, basicamente o que o Helder mencionou há uma diferença entre nós amarmos alguém e essa pessoa se sentir amada por nós. Há uma diferença entre eu achar que estou a dizer algo útil e vocês sentirem que é útil. Então, tipo, daí a minha pergunta de se isto está a ser útil para vós. Rafael, conta-me, máquina. Estás sem microfone. Continuas sem microfone. É o mesmo problema que o Bruno Franco costuma ter.
Tranquilo, vai, entra de novo, sem problema. O que é isso? André, só uma coisa, o que é Não isso? conseguem ouvir? Só um segundo, Rafael. Já hoje me disseram isso na MUS. Explica-me essa expressão, por favor. Na MUS entendo. é no ponto. Ok, essa Agora não expressão. sei dizer de onde é que vem a expressão MUS, não sei o que é que. Não sei o que é que. Agora, na MUS é quando tu acertas mesmo no. Quando tu acertas mesmo no que estavas à Na espera. mosca. É na mosca, Ah? na mosca. Na A mosca? mosca é tipo. Yeah, Se porque calhar vem é. daí, que é um ponto bem Ok. pequeno, estás a ver? Ok. É na mosca. Ok. Boa. Tenho de ir. Tenho que Dá-lhe, ir. então. Todos a dormir. Obrigado por estar presente. Vá, tchau. Vamos a isso. Rafael. Olá, André, tudo bem? Bem, Tudo. antes de mais, eu vou-me aqui apresentar um bocadinho. Eu caí aqui um bocado de paraquedas. Eu enviaste o meu link há pouco ali no Instagram. Eu não. Parece-me que a comunidade aqui é composta por pessoas que, ou seja, ou são programadores ou vendem soluções de inteligência artificial, certo? Ou não? 80%, 80%, mas depois também temos prestadores de serviços tipo consultoria, de anúncios, de vendas, malta de SaaS e malta de negócio, mas 80% é malta da AI, sim. Ok, mas, ou seja, fornecem soluções para empresas. Certo. Eu sou empresa, portanto, eu não. Portanto, eu estava aqui a ouvir as vossas conversas, e acho que são bastante interessantes, mas estava a ouvir aí também alguns dilemas, alguns exemplos que estavas a dar, e tenho esses problemas, ou seja, tenho essas dores e quero resolvê-los utilizando a inteligência artificial ou. Pronto, Rafael, desculpa lá só interromper, se queres amanhã marcar o call, estamos aí disponíveis para trocar umas ideias de soluções para a tua empresa, tá? Um abraço. Eu, antes de mais, gostava de apresentar a minha empresa para perceber e os vários negócios. Prepara-te que agora vem todos atrás de ti. E não tem problema, eu não importo que apresentem. Pá, também não quero que. Acho que é importante também ser alguém que com experiência nas minhas dores, que já tenha experiência a resolver o problema. Porque eu tenho noção qual é o problema, e tenho noção como chegar à solução, preciso de alguém para executar a solução. Contexto, por favor. Pronto, eu estou é um grupo de empresas familiares dos meus pais, com várias áreas de negócio. Eu tirei gestão, estudei gestão e há cerca de 4 anos dediquei-me 100% aos negócios da empresa, da família. O principal negócio é uma empresa com 50 colaboradores na área de IT, que é onde eu acho que tem mais facilidade em aplicar soluções de inteligência artificial, porque nós prestamos serviços de instalação de equipamentos informáticos num cliente, e temos também uma equipa de helpdesk com cerca de 20 pessoas a atender chamadas 24 horas por dia, com tickets, cerca de 50 mil tickets por ano. E a equipa tem muito know-how. Neste momento ainda é tudo manual, ou seja, ligam, atendem a chamada e resolvem o problema. Há uma base de dados, acho que nem tenho certeza, penso que seja em OneNote, onde a equipa consegue ver como é que resolve aquele problema. E o que eu queria era, o cliente não sei se vai gostar muito de chatbots, mas o que eu queria era, pelo menos do lado de quem está a atender, do atendedor, estar a ouvir a chamada e estar a dar dicas como é que resolve aquele problema. Mas antes disso eu queria criar uma knowledge base, portanto, as chamadas são todas gravadas, portanto, as chamadas podem perfeitamente ser passadas para escrito, criar uma knowledge base que, ok, quando surgiu aquele problema, o técnico da nossa empresa sugeriu isto, não resolveu, sugeriu aquilo, não resolveu, sugeriu aquilo, resolveu, ok, então quando há este problema a solução é esta. E quando nós temos milhares de chamadas por ano, todas gravadas, é fácil pegar nisto tudo, porque depois o que acontece? São 20 colaboradores, há muitos problemas, nem todos têm a formação em como é que resolve todos os problemas. Eles depois dedicam-se a especializar cada uma dessas situações. Portanto, a minha ideia era inicialmente knowledge base, depois aplicar essa knowledge base com base nas chamadas, para eu não necessitar de tanto tempo de formação, para conseguir ter uma pessoa que simplesmente consegue atender no telefone e tem uma inteligência artificial a ouvir a chamada e a sugerir logo qualquer solução. Este é um exemplo só. Depois a mesma empresa também faz instalações, nós instalamos equipamentos informáticos no cliente, norte a sul do país, inclusive a ilhas, e eu queria também ter aqui melhores ferramentas o meu background é gestão, portanto eu gosto muito de gerir e de processos e de controle de processos,
e a empresa foi crescendo devagarinho. A empresa tem 26 anos, era só o meu pai, hoje são 50 colaboradores, e a forma de gerir da empresa é ainda um bocadinho como sempre foi. Portanto, não há uma profissionalização da gestão da empresa. E o que acontece é que, por exemplo, os supervisores que neste momento estão a coordenar as equipas com as instalações, foi tipo escadinha, eles foram subindo porque estão lá mais tempo. Foram sendo promovidos porque estão lá mais tempo. Mas um bom técnico não é necessariamente um bom gestor, e é isso que está a acontecer. Ou seja, os técnicos mais antigos não têm o mindset de gerir equipas e de planear trabalhos. Portanto, eu também queria pegar aqui nos tempos standard de, sei lá, de instalações, Vamos fazer assim. Desculpa interromper-te. Desculpa interromper-te. Estás a ouvir? Teste. 1, 2, 3. Ok, desculpa interromper-te também porque isso é um caso, tipo, tem que ser mesmo analisado a fundo. Obrigado pela introdução. O que é que eu te ia dizer? Eu aqui na chamada conheço pelo menos 5 pessoas que conseguem resolver este problema, que é o Afonso, o Tomás, o Ruben, o Luís Torres, o André Maia. O que é que eu ia pedir para fazer? Porque eu acredito sempre em explorar várias opções antes de tomar a tua decisão. Também creio que é o que tu queres fazer, certo? Ou seja, não é Mas só... eu tenho um problema maior. Eu expliquei este e acho que dá para perceber mais ou menos. Portanto, a empresa tem várias áreas de negócio. As duas principais são estas. Depois também temos a parte de armazenamento, vendemos o equipamento e também de reparações, mas esse é mais pequenino. O cliente é muito exigente em termos de SLAs, portanto temos que fazer reporting, temos alguns dashboards em Power BI. Esta é a empresa principal, tem 50 colaboradores. Depois também temos outra área de negócio, que é aquele que estávamos a falar aqui há pouco, que é a construção civil. Certo. Temos uma empresa de compra e venda de imóveis. Neste momento temos mais de 20 imóveis em carteira, já adquiridos, pagos para iniciar a remodelação, na zona da Grande Lisboa. Nós fazemos remodelações com equipas próprias, temos cerca de 10 pessoas já a tempo inteiro. Temos um arquiteto que está a gerir as obras e eu agora estou a tentar recrutar um engenheiro civil para fazer gestão de obras. Portanto, vai um bocadinho àquele os obras que tens aí. Aqui já é outra vertente, não é? Portanto, aqui é a parte das obras e da construção civil que é... Já entendi a tua situação, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu conheço as 4, 5 pessoas que conseguem te ajudar, o que é que eu ia pedir ao resto da malta que está aqui, que é, porque imagina, diz-me tu também, Rafael, porque eu, ao tomar uma decisão, eu nunca quero reunir só com uma pessoa, eu gosto de reunir com várias pessoas e entender qual é que é a melhor para me ajudar. Concordas com isso? Tens a mesma posição? Sim. Ok, então eu vou-te meter aqui em contato com umas quantas pessoas, tu reúnes com elas e vês qual é que é melhor para resolver os problemas. Eu vou dar o contexto de cada uma delas, ok? E tu vês qual é que faz mais sentido, se alguma faz. Eu sou muitas áreas de negócio com muitas coisas diferentes, portanto, a mim não me chocava se eu desse, por exemplo, esta parte da construção civil, alguém que já tenha experiência. Eu vou meter em contacto com várias pessoas diferentes, portanto, isso depois é uma decisão tua de entender se queres fazer tudo com uma pessoa, se queres tipo, diferenciar. Diversificar, okay? O que é que eu iria dizer para a malta da comunidade aqui? Que é, eu tenho estas pessoas identificadas, mas se sentirem que conseguem ajudar o Rafael, mandem mensagem que eu depois desta call eu falo com o Rafael sobre isso. Rafael, só preciso de um favor teu, preciso que me mandes o teu número do WhatsApp, por favor. Se me quiseres mandar no Instagram, que eu preciso disso para depois meter-te em contato com as pessoas. Ok? Combinado. Obrigado pela tua contextualização e... Equipa Money Masters vai-te redirecionar ao talento necessário para tu resolveres os teus problemas e chegar aos teus problemas. Mais uma. Boa. Mais algum tópico? Sim. Senão eu tenho mais um para falar. Diz-me, Daniel. Hoje fechei 3K e tenho um VA de 4.200 que acabei de fazer. Boa, campeão. Era só isso. Tudo after Money Masters. Tens que me mandar a mensagem no WhatsApp então para eu poder meter para tirares o print. Era só isso. Ok, boa. Qual é que foi então a grande conclusão, aquilo que eu tenho vindo a pensar que é a coisa mais importante que eu quero que vocês saiam daqui? Há duas coisas que nós temos de nos focar a nível tipo da pessoa que, ou seja, a pessoa que nós somos para escalar o negócio que nós queremos, que é, há sempre duas coisas que nos estão a impedir de chegar onde nós queremos. Ou é nós não sabermos o que fazer para lá chegar, ou seja, eu estou preso nos 500 mil euros ao ano, que é chegar aos 2 milhões, não sei literalmente quais é que são as ações que me vão levar lá, ou tu sabes quais é que são as ações para te levarem lá e não és capaz de as executar. Exemplo, eu sei que se eu lançar esta empresa de construção civil,
há uma grande probabilidade de eu fazer um meio milhão a mais este ano. Eu sei, e eu sei as ações para tomar até chegar lá. Agora, será que eu sou a pessoa capaz de o fazer? É o que agora vamos descobrir. E tem-me facilitado tanto a minha cabeça eu pensar nesta vertente, que é, ok, o meu objetivo é X. O que é que me está a impedir de chegar lá? É algo que eu não sei como fazer, ou o que fazer, ou não sou a pessoa capaz de chegar lá, de executar isso. Por exemplo, no caso de uma pessoa na Mastermind, não vou nomear quem, sabe que precisa de começar a criar conteúdo, arranjar um closer para fazer as vendas por ele e duplicar o investimento dos anúncios. Realisticamente ele consegue fazer isso em 3 semanas, mas já está há 2 meses para o fazer. Porquê? E é aqui que nós temos que entender o problema. Mas a mim tem-me ajudado imenso eu dividir e distinguir estas duas áreas, que é, ok, se eu ainda não estou onde eu quero, há 2 coisas. Ou eu não sei como chegar lá, ou eu não sou a pessoa capaz de chegar lá. Porque é completamente diferente. Por exemplo, eu consigo ajudar a resolver praticamente 90% dos assuntos de falta de clareza do que é que tem de ser feito para chegar lá. Mas eu não vos consigo tornar magicamente do dia para a noite a pessoa capaz de chegar lá. Que é, por exemplo, um exemplo, estávamos a falar na Mastermind e com os clientes que estão aqui também na reunião. Olha, eu na vossa situação, eu ia pedir um empréstimo de 200 mil euros e fazia dessa forma. Ok, sabemos o que fazer, concordamos que é uma boa opção, concordamos. Agora, somos as pessoas capazes de o fazer, a nível de ligar às pessoas certas, de executar, de fazer o pitch deck, fazer tudo isso e depois alocar o dinheiro certo. Já é uma questão diferente, ok? A primeira é muito mais fácil de eu conseguir ajudar e de vocês resolverem para vocês próprios. A segunda é, não é tão fácil resolver no sentido de eu não consigo estalar os dedos e eu torno-me na pessoa capaz. É um processo muito mais do dia para o dia, do dia para o dia, do dia para o dia. Ok? Por exemplo, eu hoje, falando com um mentor meu, consigo ter clareza dos próximos passos. Não é por isso que eu já vou ser a pessoa capaz. Mas tem-me ajudado muito ter esta divisão que é, ok, porque é que eu não estou onde eu quero? Por exemplo, há 3 semanas atrás, no meu caso, era falta de clareza. Eu não sabia quais é que eram as ações para chegar onde eu quero. Hoje em dia eu estou extremamente claro. E eu sei que sou a pessoa capaz de fazer até 70%, agora tenho que ir trabalhar na minha pessoa. Pum, 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 pum. Ok? Este frame de pensamento tem-me ajudado extremamente a resolver os meus próprios problemas, que é, qual é que é o meu problema? O que é que me está a impedir neste momento? É falta de clareza? Se sim, com quem é que eu posso falar? Ou é falta de ser a pessoa capaz de o executar? Ok, onde é que eu estou a falhar? Ok, que ações é que eu posso fazer para que isso falhe? Esse frame tem-me ajudado extremamente nas últimas 2 semanas. Ainda é um bocadinho recente na minha cabeça, lá está, só tem 2 semanas, mas eu já estou a ter excelentes resultados a nível de resolução de problemas a partir do momento em que comecei a adotar este frame, ok? Da mesma forma que eu uso este frame a fazer diagnósticos na empresa, que é, ok, o que é que está a impedir de duplicares a tua empresa hoje? É clientes, ou seja, falta de clientes, ou tu até tens os clientes para fechar, por exemplo, da construção civil, mas não tens como dar conta deles. Se for clientes, então o problema é a nível de vendas, se for pessoas, então o problema é a nível de serviço, e depois daqui eu consigo começar a distinguir até chegar à resposta certa. E esses frames, tipo modelos mentais, têm-me ajudado bastante. Uma coisa que eu estou a tentar, comecei esta semana a construir, é basicamente um playbook destes modelos mentais que me ajudam tipo, a chegar a melhores decisões. Portanto, se isso depois for interessante para vós, eu irei compartilhar isso no dia 26 de setembro no auditório Francisco Assis, no Porto. Ok, máquinas? Acho que não. Só o Gonçalo Silva é que sabe o que é, mais ninguém ainda sabe. Ok, do meu lado é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Se quiseres dar um input da última call que tive. Qual é que foi a última call que tiveste? Então, apresentei um ticket superior àquilo que costuma cobrar, eles disseram que sim, mas não lhes é uma prioridade e não é mesmo, porque eu tenho a agenda cheia. Foi-me difícil de tornar aquilo uma prioridade, ainda é, portanto marquei o follow-up para daqui a 2 dias. Ele dava-me
tenho que pensar, mas tipo, a gente sabe que eu tenho que pensar, tem uma causa por trás, a causa por trás é exatamente essa. Portanto, como é que eu posso tornar algo que não é prioridade, uma prioridade, é mais por aí. Aí teria de ver a call toda, porque provavelmente tipo, foi uma questão de. É o que eu tenho falado muito com a Mafalda, que é, há basicamente tipo, duas coisas que a pessoa tem de comprar, que é, imagina, por exemplo, muita gente crê que uma venda é 100% racional, uma venda B2B, ainda para baixo, que é 100% racional, que é se eu conseguir comprovar que tu vais fazer um retorno de 10x pagando a minha solução, então, tipo, vamos avançar. Mas não é por isso, a pessoa tem de estar tipo, motivada a agir. E a pessoa só está motivada para agir, tipo, quando ela chegar tipo, a um ponto que, tipo, Daniel, tipo, eu preciso mesmo de ajuda, tipo, eu quero mesmo mudar tipo, esta situação. Portanto, eu aí, sem venda call, mas eu perguntar-te se no teu processo de qualificação, tipo, ou Isso de... foi visto de início, mas não tinha como, não consegui mesmo, tipo, tornar a cena urgente. Ele disse na primeira reunião, eu tentei reunir nesta uma série de pontos que faziam com que isso fosse mais importante, mas nenhum deles acho que é forte o suficiente para ficar mesmo uma dor latente, que tem que resolver isto. Ok. Perguntaste à pessoa o que é que ela quer. Mais dinheiro. Ok. Então, Ok. Porquê é que ela quer mais dinheiro? É um serviço à parte, ou seja, ele já tem, é uma agência, já tem um serviço consolidado, dão palestras para o Luciano La Rossi e o Gané, e querem ter uma formação de vendas, porque que é um problema que o mercado tem, porque a única razão que eles têm é realmente fazer mais dinheiro. Ok. E não é prioritário, porque eles já têm a agenda cheia, então a questão de terem o tempo todo ocupado assusta-os a criarem o que quer que seja. E aí tu não consegues obrigar uma pessoa a querer. Eu vou dar um exemplo. Eu nos últimos 4 meses eu já tive reuniões com tipo 10 investidores imobiliários, que é algo que eu quero fazer tipo ao próximo ano. Tanto investidores como consultores imobiliários. E uns quantos tentaram tipo dar hard pitch. Por muito bom comercial que eles fossem, eles não me iam fechar, porque não é nada para agora. Tipo, estou a explorar a ideia para começar tipo, a planear o futuro. E tipo, aí está tudo ok. Esse tipo de cliente tipo, é difícil de fechar, porque ele não precisa disso agora. Tipo, é uma ideia que ele dá a explorar, literalmente. É exatamente isso. Porque de resto o gajo deu completamente match. O preço está lá e eu fui o mais alto que cobrei por ter um percentual incluído. Portanto, era um up no pricing. Aí o que eu faria no teu caso que é, ok, ele pode não querer avançar agora, mas ele quer ter mais clareza de como avançar, certo? Senão não tinha reunido contigo. Eu aí tinha aproveitado para fazer a primeira venda daquele serviço, daquela oferta que nós criámos lá em Salamanca, do presencial. Tenho a certeza que ele comprava. Certeza absoluta. Ainda vou a tempo. Absoluta. Ainda vou a tempo. Temos que falar sobre isso, preciso de um... Absoluta. É só ligar, dizer, são 3 dias com 10 pessoas só sobre marketing, ofertas e o serviço exatamente o que ele quer. É dizer o que ele quer, são 3 dias presenciais. Vais ver como esse formato, ele, estou mega in. Queres fazer assim? Malta fixe. Queres ligar ao gajo aqui? Não. Ele atende? Provavelmente já não me atende, não. Ok. Podes, mas quero estruturar isso contigo, essa oferta. Isso vai acontecer. Ok. Podemos fazer uma coisa então? Chuta. Fecha esse gajo primeiro dessa forma e depois estruturamos. Parece bem? Portanto, primeiro anuncia uma cena que não vai existir Sim, pelo menos apresenta. Pelo menos apresenta tipo, e a fundo. Diz mesmo, campeão, entendi o que tu disseste, percebo que não seja para agora e lá está. Lembra, era aquilo que eu estava a falar do início, que é quando tu consegues compreender a situação da pessoa, excelente. Aí o que diria é exatamente isso, que é, olha, eu tenho aqui, vocês nunca iam tomar uma decisão agora, vocês estão só a explorar tipo, o que é que seria o melhor caminho. Foi precisamente por causa disso que nós agora criámos uma oferta presencial de 3 dias, que é literalmente para mostrar às pessoas tipo, o melhor caminho com base no aquilo que eles têm a nível de anúncios, ofertas tipo, e funis. És mega qualificado, faz mega sentido ter-te presente. São apenas 10 empreendedores e eu quero que tu sejas um deles. O que é que tu me dizes? Essa oferta seria gratuita ou metias um ticket nisso? Sim, 100.000 euros. Acho que o gajo alinhava. E eu te garanto, e por favor grave essa call, se isto
quando isto acontecer, eu vou fazer um bom vídeo disto, que é a pergunta que ele vai fazer. Quando tu disseres o pitch, ele vai te fazer a seguinte pergunta: Daniel, quanto é que é? Te garanto. Te garanto. Garantido. Ok, eu tratei disso. 90% de probabilidade, ok? Não é Posso falar, eu garantido. não tenho que fazer esse pitch sequer, porque o outro tem uma comissão maior, but still. Porque é uma questão de formato. Tipo, eu aprendi isso o ano passado, do género. Eu tenho clientes que nunca vieram a eventos, nunca entraram na comunidade, estás a ver? Nada disso. Mas quando eu lancei uma consultoria presencial, que é tipo um dia inteiro com a empresa, tipo a estruturar tudo, 2 pessoas do mesmo caso, nunca tinham comprado nada de mim, compraram as 2 no dia, nem precisaram de uma sales call. Eu perguntei-lhes: olha, diz-me uma coisa, porque é que nunca tipo tinhas comprado nem prestação de serviços, nem consultoria tipo one-on-one, nem eventos, nem comunidade? E a pessoa literalmente: olha, porque esse formato tipo não me interessa, mas esse formato interessa. É tipo, ok, é o mesmo, vou falar sobre o mesmo, só que em formatos completamente diferentes. Então, tipo, vais ver como ele vai gostar disso. Não é que ele não esteja interessado, senão ele tinha dito tipo não e nem sequer tinha reunido contigo. Simplesmente precisa da oferta certa, pá, e realisticamente, porque, por exemplo, no caso do investimento imobiliário, que vem daqui outro fundamento, que é a melhor forma de entendermos como é que a outra pessoa vai comprar é entendendo como é que nós compramos. Neste caso do investimento imobiliário, já reuni com 10 pessoas, não avancei com nada, mas comprei um evento de imobiliário do Ricardo Matos, ok? Porquê? Porque eu quero mais clareza, quero mais informação. Ainda não vou avançar com nada, mas compro eventos, tá vendo? E eu deduzo que nesse caso, tipo, ele também vai querer comprar o evento. Ok. É a mesma coisa, cliente fitness. Olha, Daniel, o acompanhamento são 6 meses, queres avançar ou não queres? Não quero, para já não quero. Ok, mas diz-me uma coisa, e se fizéssemos um desafio de 2 dias presencial na tua zona, tu virias? Sim. Ok. Então são diferentes formatos de oferta. Ok. Meter isso em prática, sim. Estamos entregues, máquinas. Obrigado pelos inputs, as always. De nada, meu caro. Por favor, envia-me uma mensagem amanhã a dizer que o cliente foi fechado. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Ou algum tema que queira explorar? É o chamado. Calem-se, falem agora, calem-se para sempre. Boa, estamos entregues. Diogo, queres dizer alguma coisa sobre a tua experiência este fim de semana? Tu falas bem? Falo bem. Eu não sei bem que tu falas bem. Bate tu que bates bem. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Estás bom, campeão? Tudo ótimo para vocês. Acho que vamos ter aí uma coisa interessante para anunciar em breve. O André ainda não sabe o quê, porque acabei de falar com a